Vamos ler hoje a segunda parte do capítulo 5 de 2 Reis, da cura de Naamã. Vamos falar hoje sobre o pecado de Geazi. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículos 19 a 27. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado a certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Naamã foi curado da lepra porque foi obediente e deixou o seu orgulho de lado e debaixo da palavra do profeta mergulhou no rio Jordão com águas turvas e recebeu a sua cura. Nós vimos essa história ontem. Nós somos confrontados por Deus, o que devemos deixar de lado para obtermos a nossa vitória. O que devemos eliminar das nossas vidas? O que devemos deixar de lado para obter a nossa vitória? Pode ser a nossa vaidade excessiva, a nossa incredulidade, a falta de perdão, a ofensa, a falta de amor ao próximo, a nossa infidelidade com Deus, o nosso orgulho ou simplesmente o excesso de entretenimento e falta de tempo com Deus, ou desobediência como Geazi teve. O que aprendemos com o texto de hoje? Que temos o livre-arbítrio de nossas escolhas. Não significa que andar com pessoas de fé e obediência nos tornam pessoas com fé e obediência. Geazi andava com o profeta Eliseu. Ele já tinha visto Deus usar o profeta para profetizar curas, já tinha visto milagres, respostas e direcionamento de Deus a pessoas através da vida do profeta, e mesmo assim pecou em sua ganância e desobediência. Andar com pessoas de fé nos aproximam mais de Deus, sim, nos fortalecem a crescer na fé, nos estimulam a ser mais obedientes, pois até quando erramos somos aconselhados. Mas sempre a escolha é nossa, se queremos ou não andar na obediência com Deus. Geazi quis tirar proveito da situação, sendo rebelde e desobediente, indo atrás de Naamã e mentindo para ele, aceitando presentes e valores de Naamã. O profeta Eliseu tinha deixado claro que não queria nenhum valor pela cura, pois queria que Naamã entendesse que a cura dele foi um ato misericordioso de Deus e que nenhuma soma de dinheiro poderia retribuir por isso. No versículo 20, que diz: Hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Nós vemos Geazi, o servo de Eliseu, com um coração cobiçoso. Teve a intenção de tirar o merecimento do ato gracioso de Deus, visando proveito próprio material. Nas suas transgressões, ele traiu Eliseu, mentiu a Naamã e a Eliseu e desonrou o nome de Deus. No Novo Testamento, refere-se às pessoas semelhantes
que mercadejam a palavra de Deus. Vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Em outras palavras, outra versão diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando a algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo, quando cita homens que mercadejam a palavra de Deus, ele descreve isso nesse texto, que são pregadores falsificadores, que reduziam as exigências do evangelho a fim de obter um lucro, aceitação e sucesso. Eles eram talentosos e persuasivos, mas certamente insinceros, pois cobiçavam dinheiro e visavam a preeminência, ou seja, a grandiosidade. Infelizmente, existem pessoas semelhantes a essas ainda hoje, que procuram enriquecer e acumular riquezas materiais através da proclamação da palavra de Deus, através da proclamação do sangue derramado de Cristo, oferecendo salvação aos perdidos, cura aos enfermos, aconselhamento aos que estão em crise. Os tais aproveitam a palavra de Deus negociando a palavra, só visando o lucro da misericórdia de Deus, transformando as riquezas em incompreensíveis de Cristo, em visar uma recompensa financeira de exploração. O Evangelho deve ser pregado gratuito, pois Jesus deu gratuitamente a todos o direito de serem salvos pela graça. Não significa que pessoas que trabalham servindo as igrejas não possam receber salário. Sim, elas devem receber, pois muitos trabalham integralmente para a obra e precisam viver, comer, têm necessidades básicas a serem cumpridas. Estamos falando foi o que Geazi fez, querendo barganhar a palavra, visando lucro pelo bem que Eliseu fizera através do Espírito Santo a Naamã, a cura de Naamã. A desobediência e mentira de Geazi gerou em uma consequência terrível. A lepra de Naamã passou para Geazi e sua descendência para sempre, sobre essa maldição também. Aprendemos que não devemos dar ouvidos a esse tipo de pessoas gananciosas que querem comercializar a palavra de Deus e os dons que Deus emprestou para eles. Nosso foco sempre tem que estar em Jesus, que é santo e nunca pecou. Como Geazi achou que o profeta não saberia do acontecido, que ousadia dele em mentir a Eliseu, um homem que ouvia Deus falar com ele. A mentira e desobediência levaram a Geazi à perdição e ao pecado. E essas consequências, independentes do perdão de Deus, aconteceram na vida dele. O nosso pecado, a nossa desobediência não anula a consequência do erro. Deus perdoa tudo, mas pagamos pelos atos que cometemos. O que aprendemos que não existe pecadinho nem pecadão para Deus. Deus perdoa tudo, mas a consequência e correção virá de acordo com o ato do nosso pecado praticado. O que eu quero dizer é que as consequências dos nossos erros não anulam o perdão de Deus. E o perdão de Deus não anula as consequências dos nossos atos. O que temos que buscar mais é ter relacionamento com Deus, para saber viver o nosso propósito, para viver o destino que Deus planejou para nós e ter êxito nisso, ser bem-sucedidos em tudo. Temos que eliminar algumas coisas que têm nos afastado de crescer espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Para avançarmos no caminho certo, temos que ler a Bíblia, conhecer os princípios bíblicos, temos que ter relacionamento com Deus, falar com Ele através da oração e ouvir Deus falar conosco, ter dedicação, buscar conhecimento sim, se aprimorar, ter fé, disposição, crer e ser obedientes a Deus, fazendo essas coisas e deixando aquelas que nos atrapalham de crescer, progrediremos para o alvo, o qual Deus nos destinou a fazer na terra. A lição que tiramos dessa história é obedecer sempre, confiar em Deus
e não esperar recompensas de homens, pois trabalhamos para Deus e é Ele que nos paga. Deus cuida de nós. Aprendemos que a mentira leva ao castigo e mais uma vez que o dinheiro não compra tudo, pois o que adiantou Geazi ter dinheiro e não ter saúde? Ele perdeu a sua saúde pela sua desobediência e o seu dinheiro não levou ele à cura. Aprendemos que toda a honra, glória e louvor dos milagres e maravilhas pertencem a Deus. E nós só somos canais para fluir o rio de Deus. Deus te abençoe. Permita Deus ser tudo para você, mesmo que você não entenda. Confie que Ele está no controle de tudo. Simplesmente confie em Deus e você verá a glória de Deus na sua vida.